Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. E é um prazer, um privilégio para mim, e creio que para todos nós, estarmos aqui juntos, louvando o nome do nosso Senhor. Agradecemos a presença também dos nossos amados irmãos e amigos que estão pela internet. E eu louvo a Deus porque não são poucos, né? Muitos têm, que a gente recebe por e-mail e também nos próprios comentários dos vídeos. São vários irmãos que estão com a gente, estão conosco, participando, né, deste culto. Aleluia, glória a Deus. Encerramos, né, uma série que levou quase 6 meses, que foi brilhantemente, né, exposta aqui para o nosso irmão e querido irmão Reginaldo, e agradecemos de púlpito a toda a dedicação dele no estudo da Epístola aos Hebreus. Eu tenho certeza que vai ficar na história aqui da nossa igreja, né? Vou até criar uma playlist só desses estudos, que foi simplesmente maravilhosa. A partir do próximo domingo começamos uma outra série feita a 3 mãos, né? Onde Carlos, irmão Reginaldo e eu estaremos ministrando na Escola Bíblica Dominical. Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim as Sagradas Escrituras. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e acetando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: tome a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Somente até aí, vamos orar? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por esta palavra lida, a tua santa palavra. E agora, neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, e o nosso coração para contemplarmos a mensagem contida neste texto que o Senhor quer nos falar.
Pai querido, abre a nossa mente, Deus. Fala o nosso coração, pois é a Tua palavra que buscamos aqui, é a Tua orientação que nós queremos para as nossas vidas. E eu sei que o Senhor tem muito a nos falar através desta porção. Portanto, querido Deus, não deixe que eu atrapalhe o Senhor nessa exposição e que o Teu Espírito Santo seja o único a falar a nós aqui nesta manhã. Te agradecemos desde já, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, amados. O título dessa mensagem é Diascorpizo. Aí você fala, Cleito, meu Deus do céu, o que é isso? Que título doido é esse? Diascorpizo é um termo grego que é a ideia central de todo esse texto. Diascorpizo fala de você dispersar, esbanjar, desperdiçar, usar mal recursos que não são teus, recursos que foram dados por alguém a você, né? E nós vamos falar sobre isso essa manhã, usando o texto que o Senhor Deus nos deu aqui agora. Então, o texto já começa logo no versículo 1, dizendo assim: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Esse é o termo grego usado para dar esse entendimento de dissipar, é diascorpizo. Jesus aqui conta uma história sobre um mordomo que administrava os bens do seu senhor de forma leviana e irresponsável. Portanto, o foco do texto é nos mostrar os danos causados a este senhor e as consequências trazidas por essa má administração ao próprio administrador. É sobre isso a meditação desta manhã. E eu gostaria muito que os irmãos prestassem muita atenção, porque esse texto me falou muito ao coração na minha leitura diária desta semana, que é como eu faço e recomendo a todos da igreja, insisto que não deixem de fazer a sua leitura diária, acompanhando o modelo que a nossa igreja tem, né? É apenas um orientador, não quer dizer que você é obrigado a seguir esse modelo, mas é um bom orientador. Eu, pelo menos, posso dizer para os irmãos que eu sigo esse modelo e tenho aprendido muito com ele. O verbo usado por Jesus aqui é dissipar, que é também utilizado lá em Lucas, no capítulo 15, 13, na parábola do filho pródigo. Lá naquela parábola, o filho pede, né, a parte dele na herança. O pai dá essa parte para ele, ele vai embora e gasta esses bens, né, o que ele recebeu como parte da herança, com prostitutas, né, e com a vida fácil. E o termo usado é o mesmo que é usado aqui, diascorpizo. Ele dissipa esses bens, sem controle, sem mínimo de sensatez e inteligência. Então, diascorpizo quer dizer espalhar, dispersar, peneirar, selecionar, jogar a semente a uma considerável distância, ou lançar no ar aquilo que deve ser separado do palhiço, juntar o trigo livre da palha no celeiro, peneirar ou selecionar a semente. Jesus aqui está nos mostrando que existe uma maneira de você poder gerir esses recursos, que é a maneira correta, e existe uma maneira leviana de você fazê-lo. E Jesus está nos trazendo exatamente com essa história, ele vai nos trazer, vai nos fazer meditar sobre como nós lidamos com os recursos que o Senhor Deus nos dá. Lá em Lucas,
no capítulo 11, verso 23, o próprio Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o mesmo termo cognato. Tá? Cognato é a palavra que tem a mesma raiz, né? Etimologicamente falando, traz o mesmo sentido, a mesma direção. Então, a palavra aqui, Jesus está dizendo o seguinte: quem não faz junto comigo, está dissipando aquilo que eu estou dando. Aqui Jesus usa um cognato para expressar a sua indignação com os maus administradores dos seus recursos. E diz mais, sua advertência mostra que os que agem desta maneira são contra ele. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse entendimento, né? E tornam-se inimigos dele. Irmãos, tem certas coisas maneiras como agimos na nossa vida cristã que nós não atentamos. Porque se nós atentássemos verdadeiramente para os princípios contidos na palavra de Deus, que nos orienta em como devemos nos comportar na nossa vida cristã, queridos, se nós atentássemos verdadeiramente para isso, com toda certeza nossas atitudes seriam outras, completamente diferentes. Agora, qualificando, quem são estes administradores e quais são estes recursos, né? Então vamos entender isso. Salmo 24:1 aponta isso. O que diz lá no Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Só com essa declaração do Salmo 24:1, nós temos as duas respostas. Os recursos são todas as coisas deste mundo. Os recursos somos nós próprios, as nossas vidas, o que somos, o que representamos na nossa sociedade. As nossas ações, tudo isso faz parte desse grande bojo de recursos que não são nossos, são de Deus. Em 1 Crônicas 29:14, Davi, tá, na sua oração, quando ele recebe as ofertas, eu gosto demais desse texto, porque nós estamos falando do rei mais poderoso da terra na época, de um país que hegemonicamente dominava o mundo, conhecido. Esse mesmo rei se ajoelha diante do altar e diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Davi, apesar do seu numeroso exército, o mais poderoso da época, né? Apesar de toda a riqueza pessoal que ele tinha, de todo o ouro e de toda a prata que ele tinha direito no seu reino, ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Se tudo isso que eu tenho aqui veio da tua mão, e é do que o Senhor me dá, é que eu te devolvo. Então, Davi aqui ele responde essa questão dizendo: a terra toda e todos os seus recursos, inclusive os que nela habitam, pertencem a Deus. E nós, moradores dessa terra, salvos e não salvos, somos os mordomos destes recursos. E aí você começa, digamos assim, a cortina começa a se levantar e você começa a ver a realidade dos fatos. Tudo que você é, tudo que você representa, a sua vida, a minha vida. Deus soprou em você, é dele, o sopro veio dele. O corpo, esse corpo que carrega o nosso espírito, é dele. As roupas que vestimos pertencem a ele. O solo onde nós pisamos é território dele. O céu que nos cobre é a sua morada. A água que bebemos foi ele que produziu.
Então, se você começa a olhar para todas as coisas ao seu redor, você começa a perceber que nada é nosso. Nós não temos nada nesta terra. Ah, mas eu tenho dinheiro no banco. Não é teu. Não é teu. Irmãos, somos mero mordomos. E Jesus, magistralmente, vamos dizer assim, ele leva a sua audiência a entender esse fato. E é o que nós precisamos entender aqui. Então, esse texto, ele tem um endereço certo, um CEP certo, é o nosso CEP. É para cada um de nós aqui. O texto ele fala de uma acusação, né? Nós sabemos que quem produz a acusação é o próprio Satanás, porque lá em Apocalipse, no capítulo 12, 10, diz que ele é o acusador dos irmãos, né? E fala também, né, de rumores. Olha só, o Senhor, na história que Jesus conta, o Senhor chega para o seu mordomo e diz assim: que rumor estranho é esse que eu ouço a teu respeito? Eu tenho ouvido que você tem dissipado os meus bens. Eu quero dizer que agora você está demitido, sumariamente demitido. Presta conta da tua mordomia, de tudo, de todo o teu trabalho, porque você está fora. Não te quero mais como mordomo. Então o texto fala de que esse mordomo estava sendo acusado pelos rumores, né, porque as pessoas falavam da sua má administração. Então, o que consiste essa má administração? Vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos, porque é para onde Jesus nos leva. Ele quer nos mostrar como é essa má administração. E aí, dentro disso que for falado aqui esta manhã, vamos trazer isso como reflexão para as nossas próprias vidas, como eu também fiz, né? Para ver se enxergamos algumas coisas que nós precisamos mudar em nós. Em Lucas, no texto que nós lemos, 16, a partir do verso 10, ele diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Prestem atenção no que o texto está dizendo. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? A palavra fiel é pistos no grego. Fala de alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Uma pessoa que permaneceu fiel no compromisso que ela tinha com Deus. É uma pessoa digna de confiança. E é uma pessoa em que se pode confiar. A palavra injusto, nesse texto, que é usado como injusto, é adikos, e descreve alguém que viola ou violou a justiça, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é correto. É uma pessoa má, uma pessoa fraudulenta. Os termos aqui são pesados, irmãos, mas dentro dessa análise, se você for honesto com você mesmo, na sua reflexão, você vai entender por que Jesus pegou pesado aqui. As riquezas injustas mencionadas no texto são mamonas. Ah, engraçado, né? Mas é mamonas mesmo. Que é de origem aramaica, que é uma riqueza personificada, que é totalmente oposta a Deus. Mamon, na Bíblia, não é ligado à riqueza, a dinheiro, mas é ligado à luxúria da vida. A vida, digamos, material, propriamente dita. Isso é mamon. Mamonas, tá, seria o trabalho de tudo isso. As riquezas verdadeiras que o texto também fala. Veja bem, eu estou ressaltando aqui
palavras importantes que está nesse texto, do capítulo 16, dos versos 10 ao 12, para que os irmãos entendam uma linha de pensamento, ou seja, aquilo que Jesus quer nos informar, nos trazer. Tá? Então, nós falamos aqui da fidelidade, do que é ser fiel, do que é ser injusto, porque o texto fala de pessoas fiéis e de pessoas injustas. Fala de riquezas injustas, que são as mamonas, mas também fala de riquezas verdadeiras, que são aletinos. Aletinos, preste atenção nessa palavra, aletinos, no que a definição dela. Achei isso tremendo. Que tem não apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas que participa da sua essência. Ele não carrega só o título, ele participa da essência no que o nome se refere. É muito mais profundo, não é o título, um mero título, um mero ali, uma coisa escrita, mas vai muito mais além do que isso, porque ele representa a própria essência do que ele se refere. Então, olha só que coisa interessante, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome, real, genuíno, verdadeiro, oposto ao que é fictício. Ora, então, mamonas é uma riqueza fictícia, passageira. Aqui está falando de algo verdadeiro, que perdura, que vai para toda a eternidade. Imitação do imaginário, simulado ou pretendido, contrasta a realidade com a sua aparência, oposto ao que é imperfeito, ao que é frágil, incerto, pois ele é verdadeiro, verídico e sincero. Então, enquanto mamonas é algo fictício, porque está de passagem, aletinos fala de uma riqueza que vai perdurar por toda a eternidade. Essa é real, essa é verdadeira. Então, o texto fala disso também. Então, se nós tomarmos todas essas definições e instruções trazidas aqui, colocarmos num grande liquidificador imaginário, batermos, vai sair o seguinte: se nós não somos fiéis, presta atenção, botei tudo isso que eu falei dentro do liquidificador, liguei. O resultado, a vitamina é essa daqui. Se nós não somos fiéis na administração dos recursos que são de Deus e disponibilizados para nós nesta terra, mesmo que estes aos nossos olhos pareçam insignificantes, como poderemos esperar de Deus, dele, a transferência de titularidade e de propriedade das riquezas verdadeiras para todos nós na eternidade? Agora a coisa começa a tomar uma direção que muitos de nós aqui ainda não percebeu. Por que nós não somos nada, dono de nada aqui nesta terra? Porque tudo que contém nesta terra, e quando eu falo tudo, eu falo da nossa vida que é passageira, das nossas roupas que envelhecem, do dinheiro que acaba, da luxúria desse mundo que um dia passa, basta você ver, basta você ver a história de artistas, de pessoas que vivem disso. Muitas delas estão no esquecimento. Tudo isso envelhece, as rugas aparecem, a sua beleza acaba, você se fica arqueado por causa da velhice, já começa a andar cambaleante por causa dela. A saúde termina, tudo acaba. Mamonas, tudo é passageiro. E é isso que o texto está dizendo. Se você não é fiel com os recursos que não são teus, são mamonas, passageiros. Você não tem domínio sobre isso, você tem domínio sobre o seu corpo. Você pode dizer para o seu corpo assim: fique jovem, como eu gostaria de fazer isso com o meu. Ande reto.
Hã? Como eu gostaria de fazer isso, irmãos? Como eu gostaria de poder enxergar sem os óculos? Acabe, irmão. Passa. E rápido. Mamonas. Então, se você não consegue ser fiel com aquilo que não é teu, é de Deus. Deus deu para você. Deus te deu, concedeu isso para todos nós, para que tomássemos conta disso para Ele. Então, se eu não zelo pelo corpo que eu tenho, se eu não procuro cuidar da minha saúde, e aqui muita gente leva isso para o lado financeiro, irmãos, dinheiro não é tudo. É importante, mas não é tudo. E aqui Jesus está mostrando todo esse bojo, onde contém esses recursos. Eles passam, eles terminam, eles acabam. Enquanto mamonas, você não é dono de nada. Mas existe uma outra riqueza, e essa é permanente. E dessa você vai ser dono. Essa você vai ter título de propriedade. Olha que coisa interessante, eu não posso ter o título de propriedade das coisas desta terra, mas eu posso ter o título de propriedade das coisas que estão no céu. E é o que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: se você não consegue ser fiel nessas mínimas coisas que Ele nos dá aqui, se eu não consigo tomar conta da forma correta de todos esses recursos que Deus me municia aqui nesta terra, como é que Ele pode confiar em nós, irmãos, as riquezas verdadeiras, os aletinos? Como é que Ele pode te dar um título de propriedade, queridos, a mim e a você, se você não tem o menor zelo e cuidado com aquilo que Ele te deu aqui? Como é que nós podemos esperar de Deus a sua confiança para que Ele nos dê a nossa herança? Jesus está tratando exatamente disso aqui. É isso que Ele está fazendo. Lá nos versos 11 e 12 desse capítulo que nós lemos, Jesus fala assim, preste atenção: pois, se nas riquezas injustas, olha, é Jesus falando, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então existe uma riqueza que não é ficção, que não é passageira, ela perdura para sempre. Aí Jesus está perguntando: se nas riquezas passageiras vocês não deram conta, como é que vocês esperam que eu confie em vocês para dar as riquezas verdadeiras? É disso que Jesus está falando. E se no alheio não fostes fiéis, alheio? Sim, porque não é nosso, é de Deus. E se nós não tomamos conta desses recursos, irmãos, aí ele continua: quem vos dará o que é vosso? Opa! Então a riqueza verdadeira, nós teremos a propriedade definitiva dela. Aonde? No céu, queridos. Por isso que Jesus fala assim: gente, juntem tesouro no céu. Não se preocupe, não sejam solícitos pela vida nesta terra. Não percam o seu tempo pensando como é que vai ser amanhã, como é que eu vou comer, como é que eu vou me vestir. Por isso que Jesus chama a atenção nesse sentido, para nos dizer que a nossa riqueza verdadeira é no céu. Irmãos, o céu é uma realidade e tudo que ele contém é real. E nós seremos proprietários, escritura, RGI definitiva, daquilo que está lá. Mas, Cleiton, onde está escrito isso? Vou ler, meus irmãos. Precisamos entender, queridos, que mamonas é temporal. E por isso que nós não podemos ser proprietários. Não existe proprietário de algo passageiro. O aluguel é algo passageiro, mas você não é o proprietário. Você mora de aluguel. Tá? Você
tem um contrato que durante um determinado tempo você tem direito àquele espaço. E ponto final. Quando acabar o contrato, acaba o seu tempo. E se ele não for renovado, você tem que pular fora. Estamos de aluguel. Entendeu? Não somos proprietários. Moramos de aluguel. Estamos aqui de passagem, mas aletinos é eterno. E é por esta razão que Deus nos dará a escritura definitiva e posse disso. Se nós lermos lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 6, nós vamos ver algo muito interessante. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer, agora preste atenção no 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Meu Deus, quem herda é dono. Quem herda é proprietário legítimo. Nós vamos herdar isso de quem, meus irmãos? Daquele que morreu, Jesus. Passamos a ter direito, posse definitiva, a partir da morte de Jesus Cristo. E é Ele que vai nos dar esse direito lá no céu, quando nos receber. Isso aqui agora é de vocês. É para sempre. Não vai acabar nunca. É por toda a eternidade. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, quando falamos, quando começamos a refletir sobre esse texto, é que falta de fidelidade é a primeira coisa que consiste nessa péssima administração. Quando não somos fiéis naquilo que não é nosso. Volto a repetir, não estou falando de dinheiro, ou só de dinheiro. Eu estou falando da sua vida, do seu tempo, da sua saúde. Eu estou falando de todos os recursos que Deus te deu, dos talentos que você não usa. Ó, meu Deus do céu. Tem gente que dá dízimo, vai na igreja, opera de todas as maneiras, mas o seu talento está enterrado. Não é seu, irmão. Não pertence a você. Deus te deu para você ser mordomo sobre isso. Deus te deu para você ser mordomo sobre isso. E você há de prestar contas disso, querido. Como o Senhor falou para esse mordomo. Presta contas da tua mordomia agora. Eu não te quero mais como meu mordomo. Falta de fidelidade. A falta de fidelidade, ela traz isso para o centro do nosso debate, da nossa reflexão. Todo mundo associa fidelidade a dinheiro. Não, é a sua vida. É tudo que você representa nesta terra. Você está cuidando bem do seu corpo? Estou falando para mim, tá? Você está cuidando bem do seu corpo? Da sua saúde? Este corpo aqui não é teu. É templo do Espírito Santo. Não pertence a você. Vamos para o segundo item dessa péssima administração que Jesus levanta aqui. O segundo item, amados, se refere à falta de empenho. E está no texto também. Olha só. Lá no versículo 3 do capítulo 16 que nós acabamos de ler, prestem atenção nisso, porque muita gente não entende o comportamento desse Senhor. Muita gente não compreende o comportamento dele. Olha o que o texto diz. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu Senhor me tira a mordomia. Demissão sumária, né? Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. O cara era um tecnocrata. Não sabia fazer outra coisa. Eu sei o que hei de fazer. Aí, nessa matutação de ideias que ele tem, acende uma luz dentro dele. Opa, tive uma ideia genial. Eu sei o que eu vou fazer, para que quando for desapossado da mordomia,
me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e aceitando-te já, escreve 50. Ele deu 50% de desconto para esse cara. Pegou a dívida do cara com o senhor dele, e enquanto ele ainda tinha poder como mordomo, ele disse: senta aí, camarada, vou te dar 50% de desconto, você consegue pagar agora? Consigo, então paga, 50% de desconto. Aí ele foi lá no outro cara, e disse assim: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. Ele deu 20% de desconto para o cara. Agora, olha o 8. E aqui, muita gente se perde nisso aqui. Olha a reação desse senhor. Ele diz assim: e louvou aquele senhor, como é que é? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Agora, devagarzinho, com calma, para a gente entender o que isso quer dizer para nós. Nessa parte do texto, Jesus mostra que o senhor do mordomo o elogia pela estratégia utilizada pelo mesmo para garantir o seu futuro junto à comunidade onde vivia. Então, o cara teve uma brilhante ideia. Ele falou assim: eu tenho que cair no agrado das pessoas com quem eu convivo para que o meu futuro não seja tão incerto assim. Porque se eu conseguir fazer com que eles fiquem contentes com a minha posição ou com a minha sensibilidade diante da dificuldade que eles enfrentam para pagar suas dívidas, com toda certeza eles ficarão do meu lado. E lá na frente, se eu tiver alguma situação, alguma dificuldade, eu vou poder contar com eles. E vou poder contar com a ajuda deles. Eu serei bem recebido por eles. É como ele disse: serei bem recebido em suas casas. Olha só, que ideia fantástica que esse cara teve. Tem um camarada na Bíblia, filho de Davi, Absalão, que fez mais ou menos um negócio parecido. Enquanto o pai dele estava lá no palácio, sem saber das coisas, Absalão ficava num determinado ponto da cidade, e todas as pessoas que iam ter com o rei para fazer algum pedido, Absalão chegava e falava: não, pede para mim, cara, pede para mim, eu dou jeito, eu resolvo, sou filho do homem, deixa comigo. Né? Os caras não chegavam lá em Davi, ele fazia, e ele atendia as demandas. Com isso, ele conquistava o coração das pessoas. Esse cara fez a mesma coisa, usou o mesmo argumento, usou o mesmo artifício. Tá? Ele dá descontos para os devedores, tá? E os devedores vão ficar: puxa, mas que cara sensível, que cara maravilhoso. Só que o dono do dinheiro, o dono dos bens, o detentor da dívida, tá? Ele fica impressionado com essa estratégia, está levando prejuízo, ele está se dando mal nessa jogada, mas ele fica impressionado com a genialidade desse cara. Por quê? Porque ele se empenhou, irmãos, ele se empenhou para produzir isso. Ele planejou, ele executou, ele estava presente, ele conquistou a confiança, então ele se deu em prol daquele objetivo. Ele se dedicou para que aquilo fosse bem sucedido. Não é uma simples ideia, ele pegou uma brilhante ideia e executou essa ideia de forma magistral. Era um cara habilidoso. Ele se dedicou para que aquilo realmente acontecesse daquela forma. Errado, completamente, fora dos parâmetros de justiça, totalmente. Trouxe prejuízo para o seu senhor? Claro que sim. No entanto, este mesmo senhor ficou impressionado com a sua dedicação, com a construção desta ideia e com o empenho dele nisso.
Foi isso que motivou esse senhor a dizer, poxa, cara inteligente, usou meu dinheiro, tudo bem, me deu prejuízo, mas olha só a cabeça desse cara. Continuando, queridos. Este destaque foi feito para nos mostrar o quanto este mordomo se empenhou. Foi Jesus que fez o destaque na história, tá? Ele conta a história e ele faz um destaque na história, que é essa parte, de que o Senhor ficou impressionado, né? E elogiou, a palavra aqui no texto é, e ele elogiou a destreza, a atitude desse mordomo. O que ele fez foi desonesto, inconsequente, porém genial. Ele se empenhou para que a sua estratégia desse certo. Ele buscou, lutou, não mediu esforços para isso. E a conclusão que Jesus chega é que os filhos deste mundo são mais perspicazes e empenhados em seus ideais do que os filhos de Deus em relação às verdades eternas. Pescado o negócio agora? É o que Jesus quis dizer. Os filhos do mundo são muito mais empenhados naquilo que fazem do que nós cristãos diante das verdades eternas. Irmãos, eu não preciso ir muito longe nisso. Não preciso, não. Nós estamos em época de eleições. Deixa um diretório desse qualquer aí conclamar os seus seguidores para estarem presentes em determinado dia e hora, vai ter um lanchinho básico, e pode cair o temporal que cair, irmãos. Esses caras vão estar lá, vestidinho, bonitinho, com bandeira e tudo. Não importa de onde eles vão vir, não importa se eles vão vir lá de onde Judas perdeu a rota, não importa sob que condições eles vão vir, eles virão. Eles se empenharão, porque eles creem naquilo, eles acreditam naquilo que eles estão, que eles perseguem. Agora, vamos mudar o quadro. Tem culto na igreja hoje. Cai um temporal. O crente é feito de açúcar. Entendem? Não estou indo muito longe não, porque se eu for mais longe, a gente vai ficar mais envergonhado ainda. Muito mais. Jesus está falando exatamente disso. Falta empenho, falta vontade, falta desejo, falta garra, falta você, entendeu? Agarrar aquele negócio com unhas e dentes, né? Como o meu diretor falava, seus olhos têm que estar com bolhas de sangue, do desejo ardente que está no teu coração, de fazer isso acontecer. É disso que Jesus está falando. O destaque que Jesus dá é exatamente esse. Quando ele fala assim, nós usamos muito esse verso, mas os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que eles são mais competentes do que nós, naquilo que fazem. Desculpa, a realidade é essa. Sabe por que a igreja está fracassando hoje? Deixou de ser competente porque não se empenha mais. Nós não nos empenhamos mais. Jesus está tratando disso aqui agora. Mas vamos em frente. Empurramos o nosso cristianismo com a barriga. Agora, irmãos, não vamos nos enganar. Isso traz consequências para nós. E sérias, funestas. O cara foi demitido. Em Lucas 16, olha que está dentro do mesmo texto que nós lemos, tá? Não lemos isso aqui, mas está no mesmo texto. Diz assim, a lei e os profetas, Jesus falando, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Agora preste atenção no complemento. E todo homem emprega força para entrar nele. No original está violência. Né? E também a mesma coisa. Temos um entendimento incorreto sobre isso aqui. Queridos, precisamos nos esforçar mais, nos empenhar mais.
E é isso que Jesus busca em nós. De você se esforçar, de você se empenhar naquilo que você acredita, naquilo que você prega, naquilo que você vive e na administração dos recursos que Deus te deu. Precisamos nos empenhar mais. A terceira e última coisa, para a gente encerrar. O que caracteriza essa má administração? A falta de perseverança ou a inconstância. Onde está isso? No verso 13. Olha lá o verso 13 do texto que nós lemos. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Novamente. Tudo é a questão do pensamento. Aonde está a minha cabeça nesse exato momento? Nas mamonas ou nos aletinos? Aonde está a minha visão nesse instante? O que me move para frente? Mamonas? É isso? Precisamos entender uma coisa, irmãos, que muito pouca gente para pensar sobre cristianismo. O cristianismo, ele é dinâmico. Não é algo letárgico, onde você fica assim, ó, sem criticar. Sabe, aquela coisa, aquele mantra. Né? Já viu? O cristianismo não é isso, é dinâmico, é vivo. É algo que explode quando estamos com Ele, quando estamos vivendo nele. E olha só o que a própria palavra de Deus diz. A parte dinâmica do cristianismo é um dos pontos em que eu mais me encanto. São duas portas. E se você não entra pela porta estreita, irmão, é porque tu já entrou pela larga. Não é que você vai entrar, não. Eu não entrei pela porta estreita, é porque eu já passei pela larga. São dois caminhos. Se eu não estiver no caminho estreito, que me leva para o céu, é porque eu já estou trilhando o caminho largo, indo para o inferno. Entende? Não é que eu vou entrar nele. Não, eu não estou no caminho estreito, eu já estou no largo. São dois senhores, irmãos. Se eu não sirvo a Deus, é porque automaticamente já estou servindo ao diabo. Mamonas. Muitos poucos de nós raciocinamos em cima disso. E todas as vezes, queridos, em que nós não cumprimos os princípios descritos na palavra de Deus, e que nos determina alguma coisa, quando desobedecemos, é porque estamos fazendo o contrário. Lembre do que Jesus falou? Como é que é? Quem comigo não ajunta, espalha, dissipa, joga fora, desperdiça. Se você não usa o seu tempo para Deus, você está usando para mamonas, para o diabo. Entendem o que eu estou dizendo? Não é que você vai, há uma possibilidade, não, eu posso me frear disso, não tem freio. E aqui vem a outra parte, quando eu falo que o cristianismo é dinâmico, vem uma outra parte interessante. Tá? A palavra de Deus diz assim, antes de falar isso, no cristianismo não há parada estratégica. Se pararmos, nós retrocedemos. Olha que coisa interessante. É como se você tivesse, sabe, caminhando, se esforçando contra uma ventania muito forte em cima de você. Já viram isso? Ultimamente temos muito vento aqui nessa cidade e eu passo por um lugar onde o corredor de vento é muito forte e eu tenho que me esforçar para poder vencer aquele vento. Porque se eu paro, ele me joga para trás. Eu quero que vocês entendam, não há parada estratégica no cristianismo. Eu vou dar uma paradinha aqui. Não, deixa eu me colocar um pouco de forma reservada. Não tem isso no cristianismo. Se você para, você retrocede. E aí, a palavra de Deus é clara, quando ela diz assim, lá em Hebreus 10, 38 e 39,
mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, não tem refúgio. Você entra no Túlio Rebouças, por exemplo, no Dois Irmãos, eu acho, Dois Irmãos, tá? E você vai ver alguns refúgios na lateral. Quando o carro dá algum problema, você tem um lugar para encostar o carro. Nesse túnel aqui não tem refúgio. Você tem que trocar a tua roda com o carro andando. Dá para entender? Não tem paradinha. Não tem paradinha para o lanche. Ou você vai, porque se você não for, você retrocede. E se você retrocede, a Bíblia é clara, Deus não tem prazer em você. Ah, Cleiton, mas espera aí. Não, espera aí não, gente. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Já vi alguém dando paradinha estratégica e dando certo na vida espiritual dele? Eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, me apresente uma pessoa. Não existe parada estratégica, irmãos. Cristianismo é um negócio sério. Ou você vive o cristianismo 100%, ou você não vive nada dele. Não tem 50%, não tem 20%. Se eu caio, olha o que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu caí. Pô, me esborrachei no chão. Porque Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Queridos, não vem com papo, eu caí. Caiu, meu irmão. Sacode a poeira e vai em frente. Cristianismo é isso. Então, o que tem a ver os dois senhores? Os dois senhores é isso, meu irmão. Se você não está servindo Deus, você fatalmente está servindo Mamon. Quando falo Mamon, não é o dinheiro. Eu falo tudo que esse mundo pode oferecer. Tudo que é passageiro. Com as consequências depois. Este quesito se torna por demasiado perigoso para todos nós. Não entendemos o princípio ativo desta lei dinâmica, que nos diz que estamos contra Deus e a sua palavra quando não agimos segundo os seus princípios. A questão aqui, querido, não é que quando eu deixo, de me empenhar, quando eu deixo de prevalecer contra uma determinada situação, eu tenho uma opção. Não, você não tem mais opções. São dois caminhos, né? Não tem terceira via. Colossenses 3. Tudo que eu estou falando para vocês, base bíblica, tá? Não estou falando nada fora da palavra. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. O que quer dizer? Se eu fizer de todo o coração para Deus, eu vou estar fazendo para os homens. Mamonas de novo. Gente, isso é notório, isso é escancarado. Isso aqui é pior do que um letreiro luminoso, ofusca os meus olhos quando eu leio isso aqui. Não tem para onde fugir, querido. A escolha é nossa, nós escolhemos. Ótimo, é nossa escolha. Mas lembre-se, o mordomo foi demitido. No 24 diz assim: sabendo que recebemos do Senhor o galardão da herança, olha só, nossa herança, aletinos, riqueza verdadeira. Recebemos do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviste. Então, como é que eu vou receber o galardão da herança, aletinos? Eu vou ser recebido da própria mão do Senhor Jesus, lá na eternidade. Sabendo, mas quem fizer, agora, olha só o 25, do versículo 25 desse capítulo 3 de Colossenses, que para mim, eu gosto de usar essa expressão porque não tem outra melhor, tá? É fechar a tampa do caixão mesmo, tá? Lacrar, acabou, não tem conversa mais. Olha o que o 25 diz: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amado, não tem pastor na jogada, bispo,
semideus, não interessa. Se o camarada não fizer o que está escrito aqui, ele vai fazer um agravo e vai receber as consequências do agravo. Aqui, querido, aqui. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se eu pisar na bola, irmãos, e regredir, vai servir para mim também. Estamos no meio de uma ventania muito forte. Só tem um jeito, irmão. Força a barra. Tenta vencer esse vento. Mas você vai vencer com Deus, segurando você. Para finalizar, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Ele ilumine os nossos corações e entendimento, para que não esqueçamos de que somos mordomos e meros administradores, porque esses recursos são temporários e são de Deus, pertencem a Ele, não são nossos. Doce ilusão falar que você é dono de alguma coisa, querida. Aí precisa, às vezes, Deus fazer alguma coisa para te mostrar que você não é dono de nada. E aí, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, você mas por que está acontecendo isso comigo? Está acontecendo para que você entenda que você não é dono de nada. Ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Que uma péssima administração gira pelo menos em torno de 3 coisas: falta de fidelidade, a falta de empenho e a falta de perseverança e a inconstância. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.